Quando Walt Disney anunciou que ia fazer a Branca de Neve, muitos disseram que era uma loucura. E quando o filme saiu, toda a gente gozou com ele e engoliu as suas palavras, mas a verdade é que tinham razão. Porque quase 90 anos depois, a sua profecia concretizou-se com a nova Branca de Neve da Disney. É incrível como a Disney olhou para o seu maior clássico, um filme que revolucionou a indústria, que fez da Disney uma referência dos filmes de animação, e pensou, este clássico baseado num conto intemporal está datado. Uma princesa gentil e inocente? Bah, que nojo! O que nós precisamos é de uma princesa que tenha opiniões, mas faça tudo aquilo que os pais mandam e seja um exemplo claro de nepotismo. Eis a Branca de Neve do século XXI. O que ela mais quer é ser a líder destemida, justa, corajosa e sincera que o seu pai sempre quis que ela fosse. E não há nada de errado com isso. A questão é, então, porquê que os animais se sentem atraídos por ela? Porquê que os anões a ajudam? É que no original ela era gentil para eles, até lhes arrumou a casa. O que eu acho que é um abuso. A casa não é dela, ela não tinha nada que estar a arrumar. Mas ela fez isso porque já que ia aproveitar para ficar lá a dormir, ela quis fazer algo simpático pelas pessoas que viviam ali. E por ela ser gentil e bondosa, é que os anões a deixam ficar. Aqui, eles olham para ela e ficam, epá, ela é mesmo bonita, bora ajudá-la? O que só mostra que a rainha tinha razão e que a beleza de facto dá-te imenso poder, o que vai completamente contra a mensagem do filme. A verdade é que a Branca de Neve só consegue o que quer porque é a mais bela do reino e a filha do rei. O príncipe diz que já não tinha esperança no mundo, mas ver a Branca de Neve a lutar por eles deu-lhe esperança. Porquê? Porque é que vê-la a ela a lutar lhe dá mais esperança do que ver os seus amigos. É que mesmo assim a Branca de Neve não faz nada de especial por eles. Depois no final, quando ela volta a aparecer no reino e o seu povo a vê pela primeira vez em anos, durante os quais eles pensavam que a sua princesa os tinha abandonado, segundo o que o príncipe nos diz, e de repente toda a gente fica do lado dela. Porquê? Porque ela era filha do rei que todos amavam? Como é que sabem que ela vai ser como ele se já não a veem há anos? Ela começa a falar com os guardas, a lembrá-los que eles têm família, e só isso é o que chega para eles se virarem contra a rainha. Porquê? Eles não se lembraram que tinham famílias que estavam a sofrer? Será que foi porque a princesa voltou? Ela esteve sempre lá. Eles sabiam, provavelmente viam-na todos os dias. Se ela era tão importante, porquê é que nunca a libertaram? É que não há nenhuma grande mudança que justifique isto. Mas para mim, o grande problema com o papel foi a Rachel Zegler, que claramente não consegue ser gentil. A sua Branca de Neve é super condescendente, presunçosa e sem um pingo de inocência. Atenção, a Branca de Neve não tem de ser inocente. Por exemplo, no filme com a Kristen Stewart eu não me lembro da personagem ser assim, mas funcionou porque o filme também não pretendia que ela fosse. Se a Disney tivesse dito, nós vamos fazer uma Branca de Neve nova. Temos o clássico e esta é uma versão completamente nova. Tudo ok. Só que depois não iam ser capazes de vender nostalgia tão descaradamente. A questão é que ao tentarem criar um híbrido entre a Branca de Neve original e esta nova versão, não resultou porque as duas versões são demasiado dispares uma da outra. Claro que também não ajuda quando se contrata uma atriz que está constantemente a julgar a personagem que está a interpretar. We absolutely wrote a Snow White that is not going to be safe for the prince and she's not going to be dreaming about true love. A única coisa que lhe vale é a sua voz, ninguém pode negar que ela sabe cantar, mas isso não salva o resto. Por falar em vender nostalgia, uma das formas que a Disney tem de fazer isso é recriando elementos icónicos dos filmes de animação. O sapato de cristal da Cinderela, o vestido da Belle, o gênio e a lâmpada do Aladdin, etc. E normalmente são elementos nos quais há um grande foco. Mas aqui parece que se limitaram a ir a uma loja de disfarce e compraram aquele que era mais parecido com o do clássico. É que o vestido da Branca de Neve é mau. Nós já sabíamos pelas fotografias, mas poderia funcionar melhor no filme e não funciona. Eu acho que decidiram investir mais nos vestidos da rainha, mas mesmo assim todas as joias que ela usa parece que foram compradas na loja dos chineses. Essa é outra. Porquê é que fizeram a rainha obcecada em joias? Ela só quer saber da beleza dela. Ela não vê beleza em mais nada. E se ela gosta de joias, ela não deveria ter algum tipo de relação com as pessoas que as minam? E, não sei, vocês conseguem se lembrar de alguém? É que eu consigo me lembrar de 7. Se calhar por isso é que não íamos ter os anões e sim este grupo de preenchimento de cotas que não contribuem em nada para o filme. Eles aqui são conhecidos como bandidos, são 7, e nós só ficamos a conhecer o da besta e a sua namorada porque ele não se cala com isso. Se havia alguém que podia ter sido cortado deste filme eram estes 7 e não o príncipe, porque se ele não existisse a Branca de Neve nunca iria ser salva do seu sono profundo e não ia se poder tornar na líder que o seu pai sempre quis. All of Andrew's scenes could get cut, who knows? E por falar no príncipe, ele aqui é um bandido, mas não conta para a contagem dos 7, até porque ele não preenche nenhuma cota, e tem toda uma história com a Branca de Neve para justificar o amor que eles têm um pelo outro. Amor esse que só se torna evidente para ela quando lhe dizem que ele levou uma seta para a proteger, quando momentos antes ela estava a julgá-la à força toda. E o pior é que a rainha tinha noção da ligação entre eles. Ela sabia que a única forma de salvar a Branca de Neve do seu feitiço era com um beijo do amor verdadeiro, e em vez de matar o príncipe para ter a certeza que não havia forma da Branca de Neve
Neve ser salva, ela simplesmente mete-o numa masmorra sem guardas, da qual ele consegue escapar. Weird. Uma coisa que muita gente anda a dizer com a qual eu não concordo é a prestação da Gal Gadot. Eu gostei. Eu acho que ela fez o melhor que podia ter feito com aquilo que lhe foi dado. O número musical dela, para mim, não fez sentido nenhum e só funciona graças àquilo que a atriz faz. A única coisa menos positiva que eu tenho a dizer é que às vezes notava o sotaque dela e isso a mim fez um bocado de confusão, mas mesmo assim, para mim, ela continua a ser a melhor parte do filme. Depois temos os anões. Eles aparecem, são estranhos, também não têm a inocência que tinham no original. Só 3 é que recebem algum destaque, sendo o Dunga quem recebe mais. E porquê? Porque é que puseram o Dunga a falar? Não! O Dunga era a minha personagem preferida quando eu era miúdo e eles destruíram-na. Quando a Branca de Neve tem aquela conversa com ele sobre ele não conseguir falar, eu pensei, aposto que o vão pôr a falar. Mas depois ela ensinou a expressar-se com assobios e eu pensei, ok, está giro. Mas depois ele fala. Não! Quando isto aconteceu, eu saltei da cadeira e comecei a dizer um monte de coisas que não posso dizer aqui. E isto foi sem dúvida o que me chateou mais no filme inteiro. E agora, o espelho. Ai, o espelho. Quando a rainha lhe pergunta se ela continua a ser a mais bela do reino e ele finalmente lhe diz que há alguém mais bela do que ela, ele não especifica quem. Sabem porquê? Porque no original ele descrevia-a fisicamente. Só que aqui essa descrição não se encaixa. Lábios vermelhos como uma rosa, cabelo negro como o ébano e pele branca como a neve. Branca de Neve. Por isso ele só diz que ela é gentil e, como eu já disse, esta Branca de Neve é tudo menos gentil, mas pronto, é o suficiente para a rainha perceber de quem é que ele está a falar. E isto foi uma coisa que eu nem sequer tinha reparado, foi a minha namorada que reparou porque eu simplesmente assumi que era a Branca de Neve, assim como a malta que fez o filme deve ter assumido que toda a gente ia fazer. E no final, o espelho, depois de passar anos a dizer à rainha que ela era a mais bela do reino, apesar de ser uma pessoa horrível, ele diz que ela nunca vai ser a mais bela porque não tem beleza interior. Porquê é que de repente o espelho se interessa com a beleza interior? Porquê é que isso nunca foi um assunto até o filme precisar de acabar e forçar esta mudança? Weird. A sério, este filme é um insulto. Não só a nós, como público e fãs do clássico, mas ao Walt Disney. Se calhar está na altura de o tirarem do gelo para ver se ele ensina esta malta a fazer filmes de jeito outra vez. É que até as músicas originais são muito melhores do que as que criaram para este filme. E muita gente criticou a Rachel Zegler quando ela disse isto. Oh, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. Mas ela tinha razão. É que naquela altura a Disney fazia filmes bons e agora... Nah. Mas pronto, já acabei, já posso respirar fundo. O que eu quero saber agora é o que é que vocês acharam do filme. Gostaram? Se sim, porquê? Acham que é melhor que o original? Acham que o original está datado? Gostaram da Rachel Zegler como Snow White? Da Gal Gadot? Dos anões? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo, até à próxima. Tu vais sair do quê? Ups. O que ela mais quer é ser a líder destemida, sincera, corajosa, justa, corajosa e sincera. Ok. Condescendente e sem um pingo. Por falar, isto foi sem dúvida aquilo que me forçar esta mundo é blá blá.